campo da Campos Verdes, nós estamos mostrando para os produtores quais são as estratégias de manejo de solo para que ele obtenha altas rentabilidades, não só do ponto de vista de produtividade, como financeira também. Então esse é o nosso foco aqui. Então, a primeira coisa, não existe agricultura produtiva e rentável sem solo bom. O solo precisa ser bom do ponto de vista físico, do ponto de vista químico, do ponto de vista biológico, que é o conceito moderno, vamos dizer assim, de fertilidade integral do solo. Então hoje não basta apenas conhecermos a fertilidade química do solo, nós temos que conhecer todos os outros aspectos da fertilidade, envolvendo a parte biológica, envolvendo a parte física. Com isso nós conseguimos ter um ambiente mais equilibrado, um ambiente mais responsível à tecnologia, Nós pagamos caro pela tecnologia que nós utilizamos, então nós precisamos de ter um ambiente eficiente para que isso resulte não só em altas produtividades, mas em altas rentabilidades financeiras aos produtores. E o que o senhor está recomendando para o produtor? O que ele deve fazer? Bom, a primeira coisa que o produtor tem que olhar é num bom diagnóstico das condições de solo que ele tem. Então a primeira coisa, vamos fazer uma avaliação da fertilidade química desse solo. Primeiro, onde é que nós vamos fazer? Então hoje, a totalidade dos produtores estão usando o sistema de plantio direto. Para aqueles que já estão com as áreas consolidadas, nós estamos recomendando que os produtores façam uma amostragem um pouco mais detalhada do solo. Ou seja, que a gente comece a olhar a primeira camada, que é de 0 a 10 centímetros, uma segunda camada de 10 a 20 e a camada de 20 a 40, para que a gente possa olhar como está a distribuição dos nutrientes, as concentrações, porque o sistema de plantio direto é um sistema que leva, pelas características do sistema, a uma concentração de nutrientes no perfil. Então, com isso, eu também levo uma tendência das raízes concentrarem, das plantas concentrarem as raízes na camada superficial. E isso não é interessante. No momento de seca, eu preciso ter raiz em camadas mais profundas para poder absorver a água que está estocada no perfil. Então começa aí, um bom diagnóstico. Então um bom diagnóstico começa por uma boa amostragem. Uma amostragem planejada, detalhada, estratificada, e nós precisamos profissionalizar cada vez mais a amostragem, no sentido de detalhar cada vez mais cada talhão do produtor, para que ele possa então fazer o quê? Um manejo seguindo recomendações que são específicos para cada talhão. Eu costumo dizer que talhão basicamente, cada talhão é como se fosse um filho, Se você tem mais do que um filho, eles são totalmente diferentes. Então os talhões também têm essa característica própria e nós temos que identificar quais são, como ela tem distribuição de fertilidade, e a partir daí a gente começa então a fazer um planejamento de manejo. Paralelamente, nós precisamos saber assim, como é que está biologicamente o solo. Então hoje a análise de carbono, saber exatamente como é que está a distribuição de matéria orgânica é um indicador interessante. A gente já tem disponível também análises enzimáticas para ajudar a entender como é que está o sistema de manejo. Eu expliquei aos produtores como é que a gente avaliou isso aqui na estação da Campos Verdes, porque nós temos aqui uma propriedade simulada com mais de 20 anos de rotação de culturas aqui. E ao lado nós temos um sistema tradicional que é o soja-milho. Então nós temos as análises dessas duas áreas, nós confrontamos essas análises para os produtores entenderem por que vale a pena fazer um bom trabalho de manejo. Você vai ter um solo que vai responder melhor à tecnologia, então eu vou conseguir ter produtividades mais estáveis ao longo do tempo. Ano mais seco, eu consigo segurar a produtividade. Num ano bom, eu consigo explodir minha produtividade, que esse que é o que interessa. Aproveitar muito bem os anos bons, e você conseguir melhorar na média quando você tem problemas de seca, por exemplo, ou algum problema de excesso de temperatura, assim vai. Então nós precisamos olhar esses detalhes todos para a gente trabalhar. E também vamos olhar o que? A parte física. Por quê? Porque para as raízes crescerem, nós não podemos ter um solo compactado. Como é que eu resolvo o problema de compactação? Como é que eu manejo isso? Eu não posso, hoje, fazer uma subsolagem tem um custo muito alto. E nem sempre a resposta é positiva. Nós temos muitos casos que são respostas positivas, tem casos que não tem resposta nenhuma e tem casos que a gente perde produtividade. Então, por quê? Porque falta o diagnóstico. Então, se eu fizer um bom diagnóstico de campo,
eu vou saber o que recomendar, né? Então, quando o médico te recomenda um medicamento, é porque ele está baseado num diagnóstico. Quando nós, da área técnica, vamos recomendar uma prática para o produtor, nós precisamos ter esse diagnóstico para poder fazer o melhor trabalho e o produtor ter a maior eficiência em relação ao custo de insumo e o custo operacional, que hoje é bastante alto.